Boa noite, Marcelo. Essas aulas online a gente tem que ter muita disciplina para poder acompanhar. Eu me inscrevi numa pós que, nossa, difícil, viu? Deve estar sendo bem complicado, né, professora? Sim. Bem, gente, deixa eu... Ok. Então, gente, hoje nós vamos trabalhar em revisão de conteúdo. Para que eu possa pontuar para vocês os principais temas que vocês precisam estudar para essa primeira avaliação, tá? Lembrando que nós vimos boa parte aí da teoria da norma, a introdução ao estudo do direito. Então, assim, você já tem uma boa base dessa parte introdutória, da introdução, né? A introdução do estudo do direito. Então, quando a gente começou a trabalhar, nós tivemos aí de falar um pouco sobre o que é o direito, né? Qual a relação dele com outras áreas. Então, nós traçamos um entendimento comum, né? Do direito como norma ou como ordenamento jurídico, compreendendo o direito padrão, que a partir desse momento, no curso de vocês vão começar a verificar mais, né? Não desmerecendo e nem desconsiderando outras teorias que nós temos, que vão para além desse entendimento da norma, no sentido do direito positivo, mas onde a gente vai encontrar também outras acepções do direito, né? O direito como justiça. Professora? Oi? Licença, é só para a senhora aceitar o Ricardo na aula, por favor. Eu estou tentando aceitar o povo aqui enquanto eu estou dando aula. Ah, ok. Obrigada. Então, continuando aqui a transmissão, nós começamos a ver o direito em várias acepções, e aí eu conversei com vocês que a necessária e a importante é que a gente construa um entendimento comum do que é ordenamento jurídico, né? O que é o direito como norma. E aí nós falamos de algumas teorias, falamos, né, de alguns entendimentos e colocamos entre nós, né, o entendimento de que existe um direito padrão, o direito é emanado pelo Estado, que por consequência, né, é aquele direito que vai impor imperativos para nós enquanto sociedade, é aquele direito que vai emanar normas como comando de convivência, no sentido de que se eu desobedecer enquanto Estado, ele pode inclusive me punir, tá? Então, nós vimos essas acepções diferenciadas e traçamos esse entendimento aí de direito como padrão. E isso é importante vocês checarem, né? E aí nós compreendemos que o direito, o sistema normativo brasileiro, ele é construído por meio de não só leis, regras, né, mas também princípios. Daí a necessidade da gente enxergar, toda vez que se começa uma nova área do direito, quais são esses princípios, né? Como que eles se constroem, qual o núcleo de entendimento deles. A gente já conversou bastante sobre isso. Então, dê uma atenção sobre o que é ordenamento jurídico, qual a importância dos princípios, ok? E, claro, nós falamos inicialmente sobre as fontes do direito, né? De onde que advém o direito? De onde que a gente pode legitimar essas normas para a gente conseguir ter uma compreensão de que o direito vai emanar a partir de
Ou a partir de onde? A partir de quais situações, né? Então, isso é que é fonte do direito. É preciso que vocês também dêem uma olhada nisso, né? E aí o Risato Nunes vai falar para a gente, né? Que justamente é a origem do direito, né? Como que o direito ele é localizado no universo, né? Nós trabalhamos basicamente 4 fontes, né? Mas pode ser que existam mais do que 4 fontes. Isso vai depender muito da teoria do direito, né? De qual é o paradigma que a gente está buscando. Mas, em geral, a gente vai buscar os costumes, né? Que são os fatos, são o nosso dia a dia. É a partir daí que emana, né, muitos direitos. Daí a gente vai ter decisões, que são as jurisprudências, que também vão interpretar o direito, né? Ontem a gente teve aí decisões importantes, votos importantes a respeito das novas MPs relacionadas à suspensão de contratos de trabalho, a redução de jornadas, redução de contrato, né, de trabalho, de prestação de trabalho. Começou a ser julgado, nós tivemos vários votos, né, dos ministros. Isso é fonte de direito porque origina o entendimento comum do nosso Supremo. Doutrina, né, que são os nossos livros, os nossos cientistas do direito, né, os nossos estudos sobre direito, como que eles fazem leituras, interpretações também, e as nossas leis, as nossas legislações. Tem uma fonte que não está aqui, que ela é muito colocada também em algumas doutrinas, em alguns livros de introdução, que são os negócios jurídicos. Os negócios jurídicos são os contratos, por exemplo, né? Entre partes. Digamos que eu com a Ana Beatriz, a gente tem um contrato de compra e venda, ou então a gente tem um contrato entre nós, né, de fornecimento de algum tipo de serviço. Então, isso também gera uma possibilidade até de contestação e de postelar ou de postular, né, sobre esse direito a respeito de como que a gente verifica as normas desse contrato, né, para a gente conseguir avançar as nossas relações jurídicas, né? Então, esse contrato, a partir da colocação, né, do registro, da colocação dele no mundo jurídico, a gente vai ter normas estabelecidas entre nós, né, postulados entre nós, ok? Então, essas fontes do direito atentem também para vocês compreenderem quais são, como são. A gente falou bem sobre isso. A relação do direito com outras áreas, principalmente com a moral. Eu preciso entender qual é a relação atual do direito com a moral. Mas aí a gente vai sempre lembrar, né? O que é moral? Essa estrutura que perante o direito é mais simples, né? Que a gente não tem tantas complexidades aí como o próprio ordenamento jurídico. É só lembrar do exemplo que a gente trabalhou bem, né? Enquanto moral, eu tenho normas de conduta da sociedade em que a gente acaba respeitando, porque, sob o ponto de vista ético, nós devemos ter entre nós, né, respeito e deveres, por exemplo, né, não passar na frente do outro numa fila. Agora, quando eu falo, né, de direito enquanto ordenamento jurídico, eu já estou compreendendo aí a estrutura toda do Estado, emanando essa ordem. Inclusive, se alguém desrespeitar, eu posso, né, buscar a própria sanção do Estado. Então, busquem essa relação do direito com a moral, onde a gente pode ter aí, se a gente fosse desenhar, né? Se a gente fosse desenhar, a gente tem aí uma relação de círculos
Eita, que esse círculo ficou horrível. Peraí. Onde a gente tem aí círculos que se intercedem, né? Que entram em interseção. Então, na medida que eu digo para vocês, né, que o direito e a moral eles têm uma relação, eu estou dizendo exatamente que essa relação é construída nessa interseção aqui, onde eu tenho o direito e a moral se encontrando em alguns momentos, onde a gente vai encontrar regras, como por exemplo, não matar, né? Regras que foram construídas, né, a nível de séculos e com a evolução da sociedade se tornou uma regra de direito, né? Então, a melhor norma, a norma que mais tem eficácia, ela vai estar aqui no meio, ela vai estar aqui nessa interseção. Ok? Então, estudem bem essa relação da moral com o direito. Continuando, é preciso que vocês saibam o que são princípios e o que são leis. A priori, eu peço que vocês foquem nessa história de o que são as leis, né? As leis como regras, que são as nossas normas positivadas, aquelas que são produzidas por um sistema legislativo, né? Onde a gente vai ter as casas legislativas legislando, né? Então, sempre é necessário que vocês entendam que quando a gente fala de leis, né, de normas, no sentido de leis, é preciso que a gente olhe quem está legislando sobre elas, né? E qual é o formato desse processo legislativo. Isso vocês estudam muito dentro do direito constitucional. E a compreensão, né, do que é uma lei vigente e uma lei válida. Isso também é super necessário que a gente faça a leitura inicial da LINDB, né? Para a gente começar a compreender dentro desse universo normativo, enquanto regra de leis, quais que são as leis válidas, quais que são as leis vigentes. E aí a gente começa a entrar justamente na parte inicial da teoria da norma, onde a gente vai ter a norma jurídica, né, como lei, né, como aquela regra, né, que vai estar colocada dentro do nosso ordenamento e que vai ser compreendida como uma regra ou como uma lei que vai ter um posicionamento dentro da nossa sociedade, que vai ter sua importância. Tá? E aí nós temos para essas normas, regras, alguns atributos, que são, na verdade, ou os elementos, as características, depende muito do autor, que nós conversamos uma por uma: bilateralidade, generalidade, abstratividade, imperatividade, coercibilidade, heteronomia, tá? Aí está um resuminho também para vocês sobre cada uma dessas características, né? Talvez a mais importante sejam essas duas aqui, imperatividade e coercibilidade. Por quê? Porque aqui a gente tem a possibilidade do Estado, como aquele que vai emanar uma ordem, vai emanar, né, um imperativo social, de se cobrar a aplicabilidade dessa regra, né? E se não cobrar, a gente pode usar, inclusive, do poder de coação do Estado, né? A gente pode usar, inclusive, da força que o Estado possui a partir das suas estruturas administrativas, a partir da própria polícia, né, de como que a gente vai conseguir forçar alguém, e o Poder Judiciário é super importante nesse processo, tá? E aí é preciso vocês darem também uma atenção a essas características, tá?
Continuando. Sobre a norma, foquem nessa parte de quando que uma norma ela é válida, quando que uma norma é vigente. Quando que eu falo, né, de eficácia da norma jurídica, eficácia de uma lei, tá? Quando que eu falo da necessidade de eu verificar se essa lei ela está produzindo efeitos sobre o nosso sistema social. Mas primeiro eu preciso saber se ela é válida, né? Se ela tem todos os requisitos, todos os elementos. E se dentro dessa validade, após o período de publicação e de vacatio legis, se ela tem vigência no tempo e no espaço. Aí vem a parte que a gente centrou bastante força, né? A validade da lei no tempo e a validade da lei no espaço, a aplicação da lei no tempo, a aplicação da lei no espaço. Compreendendo primeiro a LINDB, a partir do seu artigo 2º, né, que vai falar justamente para a gente sobre essa questão da lei no tempo. Só um minuto. Ok. Continuando. Então, gente, a LINDB ela vai trazer várias. A LINDB, que é a Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, ela vai trazer várias assertivas, vários ordenamentos aí para a gente compreender justamente como que funciona no geral. Por isso que é preciso a gente saber tanto que aqui a gente vai estar falando das regras no sentido geral, mas a gente pode ter exceções, tá? Então a gente começa a falar de como que funciona e como que é aplicado no direito brasileiro as nossas leis. Lá no artigo 2º a gente vai ter a expressão do princípio da continuidade, dizendo o seguinte, que a lei ela entra em vigor e esse vigor vai até o momento que outra lei venha modificar ou revogar essa lei. E aí os parágrafos são super importantes. Quando eu digo o seguinte, que uma lei posterior, ela vai revogar uma lei anterior, quando ela ou declarar expressamente, ou quando for incompatível com essa lei anterior, e aí nós temos a revogação tácita, ou quando eu tenho uma lei que posteriormente vai regular inteiramente a matéria. Inteiramente, porque se essa lei só estabelecer disposições gerais, a gente já vai para o parágrafo 2º, ou especiais, ela não vai revogar. Ela só vai dar ou estabelecer alguns critérios específicos ou gerais sobre o tema. Ah, professor, dá um exemplo, né? Situação dos tributos, né? Se eu tenho uma lei que cria um tributo, eu venho depois com outra lei que vai dizer como vai ser a incidência desse tributo, como vai ser a cobrança ou as exceções, né? Ou seja, vai atribuir disposições específicas sobre esse tema. Eu já não tenho mais aí uma lei nova falando sobre esse tema totalmente. É uma lei que vem depois só para abrir mais o tema, para dizer como que vai ser regulamentado, como que vai ser aplicado, ok? E o parágrafo 3º que vai dizer para a gente o seguinte, que não existe a repristinação no direito brasileiro como regra. Lei revogada não se restaura por ter revogadora perdido a vigência. Isso aqui é o fenômeno da repristinação, e repetimos, não é regra.
dentro do direito brasileiro. É possível que exista? É possível que exista, mas não é regra, tá? Tem que vir expresso na lei para saber se vai haver essa volta aí da lei anterior. Continuando. Então, o que é revogar? Revogar é quando justamente tem uma regra ou uma lei, né, que vai tornar outra lei sem efeito. E que aí a gente já não vai precisar mais respeitar aquela lei. A gente vai respeitar a lei nova. Ok? Isso pode acontecer de maneira total. E aí a gente vai chamar essa revogação de abrogação ou parcial. E a gente vai chamar essa revogação de derrogação, tá? A revogação, eu já falei para vocês, pode ser expressa ou tácita. A gente já conversou sobre isso na medida que eu li lá os parágrafos iniciais da LINDB, do artigo 2º. Como que eu resolvo uma situação de conflitos, né? Aí a gente teve também, a partir da leitura lá dos parágrafos, esse entendimento, né? De que primeiro eu vou olhar para o critério hierárquico, depois para o critério da especialidade da lei, e depois, por último, a situação do critério cronológico. Isso aqui a gente vai trabalhar melhor no segundo bimestre, quando nós conversarmos sobre as situações hermenêuticas de resolução de conflitos entre leis, entre normas, tá? Então, não foquem tanto agora nessa parte dos critérios de resolução. Mas é preciso vocês saberem o seguinte: quando a gente fala de costumes para resolução de conflitos ou para a gente conseguir saber se uma lei ela vai ou não ser aplicada com base nos, aliás, se um costume ele vai ou não ser aplicado com base no nosso ordenamento, é preciso que a gente atente para essa situação, que também lá na LINDB a gente vai ter colocada de forma mais clara, evidente, mas que eu chamo a atenção com essa observação para vocês, né? Que situações de costumes contra a lei, que a gente chama as contra-legem, não são aceitas pelo nosso ordenamento brasileiro. Então, repito, né, situações aqui de costumes contra regras ou contra leis não são aceitas pelo nosso direito brasileiro. Os costumes eles só são válidos se eles não contrariarem a lei, se eles não forem contra a lei, tá? Continuando. E o que são normas irrevogáveis, né? Aqui a gente tem normas que constitucionalmente elas não podem ser modificadas, a não ser que exista a criação de uma nova Constituição, tá? Então, é sempre necessário vocês olharem para as cláusulas pétreas que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. E ainda sobre o tempo, né, a eficácia da lei no tempo, a aplicação da lei no tempo, que tem alguns autores que mudam, é preciso que a gente olhe para essa história da retroatividade e irretroatividade. A regra é que uma lei nova, ela vai revogar uma lei anterior se ela tratar esse tema de maneira parcial ou completa, como a gente viu na história da revogação, certo? Só que é possível que eu tenha situações de retroação da lei, ou seja, né,
A lei é aplicada para situações de forma retroativa. A regra é que não. Mas eu tenho exceções, inclusive o direito penal ele é cheio delas. Dentro do direito penal, uma lei ela retroage para beneficiar o réu. Tá? Então, a questão aqui é justamente essa que está colocada. Uma lei nova só tem valor para o futuro ou regula situações anteriores constituídas? Quando ela regula situações anteriores, é a história da retroatividade. Tá? Então, essa lei ela vai ter aplicação pretérita só se ela for expressamente colocada aí como é dentro do sistema de direito penal. Tá? Mas a regra é não retroagir. Ok? Aqui, né? Em princípio, as leis não retroagem. Mas eu tenho várias exceções, isso vai estar em texto. Justamente na própria Constituição, né, a gente tem essa história de que a lei penal ela pode retroagir para beneficiar o réu, tá? Foquem bastante nessa parte de que a lei, que está lá no artigo da LINDB, deixa eu ver aqui qual é o artigo. Ah, não trouxe. Mas tem um artigo da LINDB que diz o seguinte: a lei nova não vai atingir ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Ah, tá aqui, eu coloquei. A lei em vigor não terá efeito imediato geral, respeitados ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. O que é cada um desses? A gente também conversou bastante, né? Então, compreendam cada um desses conceitos, né? O que é ato jurídico perfeito, o que é direito adquirido, o que é coisa julgada. Eu não vou voltar porque a gente já conversou sobre isso. E aí, só passando rapidinho aqui, né? Cada uma dessas situações, elas constituem o que a gente chama de segurança jurídica dentro do nosso ordenamento. Né? Uma vez que a gente já teve aí, por exemplo, uma decisão transitada e julgado, a pessoa já adquiriu o seu direito específico sobre isso, sobre determinado tema, a lei nova não vai atingir sobre esses temas, sobre essas situações, tá? E a aplicação ou a eficácia da lei no espaço? Como que funciona? Primeiro que nós temos que saber qual é a nossa teoria, né? Qual é o nosso direito brasileiro, a aplicação da teoria. A gente tem no direito brasileiro uma teoria da territorialidade, o princípio da territorialidade moderado. Por que moderado, prof? Porque a gente vai ter aplicação de normas do direito internacional ou de outro país dentro do direito brasileiro. É possível? É possível. Desde que perpasse, né, por todo um ordenamento específico aí que vocês vão ver ao longo das aulas de vocês de constitucional também. Então, nós temos a aplicabilidade da lei no espaço, com esse princípio, né, com essa teoria aí da territorialidade moderada, em que a gente tem a aplicação da norma do direito brasileiro nas nossas fronteiras, mas também a gente pode ter aplicação aí para além, né, das fronteiras, e também a gente pode ter normas de direito internacional e normas de outros países aplicadas, mas aí a gente precisa também saber que não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, tá? Tem limites, né? Essa extraterritorialidade tem limites e cada ramo do direito vai trazer também esses limites.
Agora, o limite geral é esse que está colocado no artigo 17, que as leis externas, alienígenas, que a gente chama, né? Elas não vão ofender a soberania nacional, a ordem pública e nem os bons costumes. Isso está no artigo 17. Então, minha gente, basicamente, o ideal para vocês focarem são esses pontos. Para além disso, a gente trabalhou também alguns exercícios, a gente trabalhou